Lá, Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 19, do verso 23 ao verso 27. E a Bíblia diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao coração de todos nós. Amém? Aos pés da cruz há presentes para você. É o tema da reflexão nesta manhã. Aos pés da cruz há presentes para você. A gente, nesse tempo de ceia, em que fazemos a reflexão sobre o sacrifício de Jesus por nós, o seu Calvário, e também as consequências dele para a nossa vida, a gente, às vezes, passa pela cena do Calvário de maneira despercebida. A gente, muitas vezes, a gente foca na cruz e esquece de todo o entorno, de tudo o que a cercava, das pessoas que ali estavam, das palavras que ali foram ditas, das atitudes que ali foram tomadas. E quando a gente começa a refletir sobre isso, via de regra, nos vem à mente os filmes sobre a paixão de Cristo, sobre o Calvário de Jesus, que já vimos na nossa história de vida, e alguns flashes parecem que vêm à nossa mente, tentando, a nossa mente trabalhar, puxar a memória aquilo que nos foi informado em imagem teatral. Naquele momento, você sabe, uma escuridão tomava o céu, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, e ali detalhes de profecias foram se cumprindo uma a uma, à medida que palavras eram ditas e atitudes eram tomadas. Mas chega um momento que Jesus expira, ele morre, e as coisas começam a como que voltar à normalidade. Ou seja, aquele monte que até aquele momento era lugar de gargalhadas, era lugar de escárnio, era lugar de zombarias, de muito barulho, de repente ele é tomado por um silêncio quase que sepulcral. O ambiente começa a mudar. Pela primeira vez em todo o dia não há mais barulho.
há um silêncio, sabe? Um ar de suspensão, uma coisa estranha. O clamor, ele começa a diminuir e ele desaparece, à medida em que a escuridão também vai desaparecendo. Cessaram os insultos. Acabaram-se as piadinhas sem graça. Um soldado, inclusive, ao ouvir a última declaração de Jesus e ver o que acontece após ele morrer, ele diz verdadeiramente: este homem era filho de Deus. E aí aquele ambiente é tomado por um ar completamente diferente. Para alguns, agora para outros não. Simplesmente deram as costas e começaram a descer o morro. Ou seja, não havia mais escarnecedores. Um a um, aqueles espectadores, eles foram dando as costas para retomarem as suas próprias vidas, com outras funções e responsabilidades que teriam. Havia curiosos, e você sabe como é a mente de um curioso. A grande maioria deles quer o espetáculo e não a justiça. A grande maioria deles quer participar da festa, mas não quer saber do motivo da festa estar sendo realizada, porque para as autoridades romanas, para aqueles soldados e para aquele corpo corrompido de sacerdotes, o que estava acontecendo ali era uma festa. Mas de repente todos começam a descer. Não há mais. E sabe por que descem? Porque não há mais a quem escarnecer. Jesus morrera. Os ladrões de igual modo. Agora, uma coisa muito curiosa sobre isto, sobre essa atitude deles, é porque quando isto acontece, algo muito sombrio sobre nós é revelado. Aquela atitude, sabe, deles, de completa e total indiferença e desprezo, às vezes, ela se assemelha muito a atitudes e sentimentos que nós temos. Sabe por quê? Porque existem determinados momentos que a vida parece perder a graça, quando não vemos alguém em uma condição pior que a nossa. Pastor, como é que é isso? É assim que muitas vezes, por vezes inconscientemente, mas por vezes conscientemente, a gente age. Parece que a vida perdeu a graça só porque eu não tenho alguém pior que eu a quem me comparar, para que eu me sinta melhor. E via de regra é assim que fazemos. As nossas comparações não são com aquelas pessoas que a nosso juízo estão numa condição melhor que nós. Não, isso não afaga o nosso coração. Não, isso não traz alento para o nosso coração. Não. A maioria das comparações, elas se referem a pessoas que estão cometendo coisas que aos nossos olhos são condenáveis e não estamos cometendo. A maioria das comparações, elas giram em torno de coisas que são condenáveis e que podem ser, entre aspas, condenadas por nós, porque nós ainda não as vivemos. É curioso isso, porque isto revela uma parte doentia da nossa alma, uma parte doentia do nosso coração, e que carece ainda, e que carecerá passar pela redenção final, quando nós nos libertaremos dessa semente maldita do pecado, que continua ainda gerando frutos no nosso coração. Mas vai chegar um momento, acredite você, que essas coisas deixarão de existir em nós, mas até lá, todo desvio de caráter é possível. Até lá, todo erro consciente é possível. E até lá, a grande maioria das pessoas vai procurar alguém inferior
com quem se comparar para poder se sentir melhor. É um lado sombrio da nossa alma. Não há mais alguém em quem deleitar-se dizendo assim: poxa, coitado, pobre homem, né? Eu não sei quem é mais pobre, se a pessoa com quem nos comparamos ou se nós, muitas vezes com esse sentimento tão vil, tão pequeno. Eu estou dizendo isso porque aquelas pessoas do Calvário, elas nos representam. Se Cristo decidiu nos representar para a remissão dos nossos pecados em sacrifício substitutivo, ou seja, assumir o nosso lugar, nós não podemos perder de mente as pessoas que estavam ali em volta, que também representam a nossa realidade. Aqueles soldados romanos, aquelas figuras execráveis, elas são, sabe, abominadas por nós, acredite você, eles nos representam. Em determinado momento, em determinadas atitudes e circunstâncias da nossa vida, os sentimentos que tomavam conta dos corações deles, às vezes tomam conta dos nossos corações também. Os sacerdotes ávidos por uma justiça, às vezes nos representam também, porque nós queremos, não é mais a justiça da graça e da misericórdia, mas é a justiça de talião, sabe? A gente quer que aquele que é ferido com ferro, fira o outro com ferro, que foi ferido com ferro, fira o outro com ferro também, pau com pau, pedra com pedra, morte com morte. Às vezes, a gente se assombra e nós ficaríamos surpresos com o quão revanchistas muitas vezes nós somos. Talvez nós não tenhamos a coragem de dar vazão, sabe, a essas reações, a esses sentimentos, mas acredite, elas estão aí, eles estão aí. E muitas vezes sozinhos nós nos revoltamos. Voltando para a cena do Calvário, os soldados estão ocupados ali, retirando os mortos. 2 homens bem vestidos chegam, sabe, para receberem o corpo de Jesus. E nós agora, porque o monte está ficando vazio, as pessoas estão indo. Não há mais motivo para se permanecer lá. Mas nós, em contemplando a cena do Calvário, somos deixados ali com aquilo que eu chamo de relíquias de sua morte. Uma coroa de espinhos, não vou mexer senão vai cair. 3 cravos numa caixa, a coroa de espinhos ainda suja de sangue. E imaginar você, hein? Aquele sangue era o sangue de Deus. As marcas das cruzes que ali foram deixadas. Se a gente pudesse fazer um inventário neste momento das coisas que encontramos aos pés da cruz, o que nós encontraríamos? Vamos fazer rapidamente esse inventário e ver o que mais nós conseguimos encontrar lá. Por exemplo, aos pés da cruz encontramos gotas de sangue de transgressores. No caso de 2 ladrões, um patife ainda conseguiu, sabe, converter-se aos 45 minutos do segundo tempo, porque teve a sua oração ouvida. O outro patife nem a coragem da oração teve para fazer. O sangue espalhado naquele lugar era do Cristo, mas era também de transgressores. Aos pés da cruz encontramos também o escárnio dos executores romanos. Parece que ainda reverbera.
Parece que ainda ecoa naquele lugar o desprezo dos irmãos rebeldes, de judeus que meneavam a cabeça, balançavam a cabeça e iam embora, amaldiçoando aquele que já estava maldito por estar numa cruz. A lamentação de amigos fiéis, olhando e imaginando de repente, o sonho acabou. Tudo aquilo no que acreditamos, agora não faz mais sentido. As vestes de santidade ultrajadas, rasgadas, humilhadas, o homem estava nu. A gente encontra ainda ali o vaso com o vinagre da crueldade. Lembra? Tenho sede. Sede. O que você merece é vinagre e não água. Queridos, cada um que estava ali deixou algo que compõe aquilo que chamo de inventário da cruz. Os ladrões, os judeus, os discípulos, os romanos, os sacerdotes, todos eles deixaram alguma coisa ali, deixaram algo na festa que foi realizada lá no lugar da caveira. Todos chegaram lá com algo nas mãos. Porém, poucos conseguem enxergar algo que também estava ali, mas não estava no início. Foi um presente que surgiu no meio do processo. Foi um presente que surgiu no meio do cenário. Foi um presente que surgiu no meio daquele ambiente de dor. E quem o fez surgir? O moribundo da cruz. Ele fez questão de deixar, e não deixou como um presente para si, ele deixou como um presente para mim e para você, para toda a humanidade. A Bíblia diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pastor, do que o senhor está falando? Que presente adicional foi esse destacado por Jesus, criado por Jesus, gerado por Jesus antes do seu expirar? Ele deixou presentes que agora eu quero olhá-los com um pouquinho de carinho, para que todos nós possamos tomar posse desses presentes, porque eles foram deixados para mim e para você. Por exemplo, em primeiro lugar, a Maria, uma esperança. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, você não está desamparado. A esperança dada a Maria é a confirmação, é a promessa do amparo do Senhor para com as nossas vidas. A Bíblia diz assim, olha, ora Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Sabe, meus queridos, a Maria estava sem futuro. Maria estava agora sem o seu primogênito. Maria estava agora sem aquele que, sabe, cuidaria, tomaria conta dela. E naquele momento, o futuro de Maria era incerto, o futuro de Maria era nebuloso, o futuro de Maria era cheio de questionamentos. Mas Jesus, olhando para aquele quadro, aquelas mulheres e o seu discípulo, entendendo e discernindo o coração da sua mãe, daquela mulher, ele diz: mulher, olha uma coisa, olha para João, ele te será por filho, eis aí o teu filho, eis aí quem cuidará de você, eis aí a referência para você. Reza a história que Maria e João começaram a caminhar juntos, chegaram até mesmo à cidade de Éfeso, e que lá Maria morrera. Sabe, meu querido,
O primeiro presente deixado por Jesus foi para Maria: você não está desamparada, eu pensei em você, João te será como filho, ele cuidará de você. E o presente de Maria para nós é um presente especial demais, porque ele é a esperança para todos nós de que a vida vai seguir, independente dos eventos e circunstâncias difíceis pelos quais passamos. Quantos de nós chegamos em determinados momentos da nossa vida em que questionamos o nosso futuro, em que questionamos a promissão da nossa vida? O que será da minha vida daqui por diante? O que será da minha vida nos próximos anos? Como eu vou conseguir prosseguir? A mensagem da cruz, dita para Maria, é uma mensagem para nós: olha, há esperança, você não está desamparado, eu estou com você, eu providencio o cuidado que você precisa. Ele disse a Josué: não te deixarei nem te desampararei. Ele disse para os discípulos, depois da sua ressurreição, da sua glorificação e de retornar, para se apresentar e comissionar aos discípulos, ele disse: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não estão sozinhos, nem eu, nem você. Não estamos e não ficaremos desamparados. Há uma esperança viva de futuro. Enquanto as pessoas dão as costas para a cruz, ela te presenteia com a mensagem da esperança. Enquanto as pessoas descem aquele monte como quem está dizendo: a festa acabou, Deus está olhando para aquele monte e dizendo: não, a esperança está nascendo aqui. Toda vez que alguém lembrar dessa cruz, haverá esperança para si. Cada vez que alguém olhar para aquele homem que foi crucificado, haverá esperança para essa vida. Há chance de continuidade para a glória de Jesus. É o poder da esperança que vem da cruz. A mensagem da cruz, ela é feita de condenação e esperança, mas há algo importante que precisamos observar. O lado escuro da mensagem da cruz não é maior que a mensagem do seu lado iluminado. Quando olhamos para a cruz, nós olhamos uma maldição. Quando olhamos para a cruz, nós olhamos uma condenação. Quando olhamos para a cruz, nós olhamos uma tristeza. Quando olhamos para a cruz, nós olhamos a injustiça dos homens. Quando olhamos para a cruz, nós vemos ali a condenação por conta do pecado da humanidade. Mas não somente isso. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha a redenção. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha e vê a esperança. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha não somente morte, mas vê também vitória para a glória do Senhor. O lado iluminado da mensagem da cruz não é menor do que o lado escuro da sua mensagem. Eles fazem parte da mesma mensagem, só que o lado escuro é aquele que fica para trás. O lado iluminado é aquele que está à nossa frente, é aquele que está dando esperança para a nossa vida. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus. Mas há também um presente para João. Quantas Marias nós temos aqui nessa manhã, hein? Independente de gênero, que nenhum homem se ofenda em se comparar a Maria nessa hora. Mas há também para João, a João uma missão, ou seja, existe alguém a amparar. A Bíblia diz assim, ainda no mesmo texto: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. O segundo presente deixado por Jesus para João foi: cuide dela, ampare-a. O seu amor não pode ser sufocado, ele precisa fluir. Comece por ela e alcance também os demais. João
ele sai dali com uma responsabilidade enorme, e é a mesma coisa que acontece com cada um de nós quando nos achegamos à cruz, quando nos achegamos aos pés da cruz. A gente não somente recebe benefícios, como nós também recebemos responsabilidades. Nós não apenas recebemos a bênção da esperança, mas recebemos o comprometimento com uma missão. Nós não apenas chegamos e recebemos a bênção da vida eterna, mas recebemos a responsabilidade de divulgá-la, de materializá-la para as pessoas através de atitudes. O presente deixado por Jesus a João é uma missão para todos nós. O amor precisa fluir, ele não pode parar. E era agora para João uma missão muito especial: eu vou cuidar da mãe do meu mestre. Queridos, nós não estamos só com esperança, e não estamos apenas amparados, e precisamos entender que esse sentimento egoístico, ele não pode se aninhar e tomar lugar e dominar o nosso coração. Nós estamos com a missão de dar esperança e amparo também. A mensagem da cruz não é uma missão egoísta, exclusivista, pelo contrário, é a maior prova de inclusão que este mundo já viu, porque nela há lugar para todo aquele que crê. Desde os mais aceitáveis aos nossos olhares, quanto os mais estranhos aos nossos olhares, e os nossos olhares sabem muito bem mover pessoas do nível do aceitável para o nível do estranho, já reparou? Admitimos, a velocidade com que as coisas aconteceram não nos deu tempo de preparar o nosso coração para lidar com determinadas imagens, para lidar com determinadas situações, da maneira adequada, de acordo com o Evangelho. Admitimos isso. Mas isso não muda a mensagem do Evangelho, que o Evangelho ele é inclusivo, porque ele é para todo aquele que crê, e todo aquele que crê é fervoroso, ou consegue crer, porque houve nele a semente do arrependimento. Alguma coisa de transformação está acontecendo. Alguma coisa de transformação está acontecendo. O nosso principal problema, sabe qual é? É a nossa impaciência. Impaciência. Muitas vezes nós esperamos que pessoas recém-convertidas tenham comportamentos semelhantes àqueles crentes que já são crentes de décadas. E todos nós sabemos, principalmente quem já é crente de décadas, como foi difícil ajustar o comportamento. Determinadas coisas saem que parecem que foi assim um passe de mágica, né, gente? Eu me lembro quando eu decidi parar de beber. Quando eu decidi parar de beber, eu estava com uma lata de cerveja na mão, falei assim, eu não bebo mais essa porcaria, e parei, não bebi mais. Agora, para algumas outras pessoas, a coisa é complicadíssima, a luta é grande. Mas não são pessoas que podemos afirmar não creram. Não podemos. A missão que é dada a João é dada também a todos nós. Precisamos cuidar. Sabe, meu querido, a mensagem da cruz também é: ame sempre mais alguém além de si mesmo. Ame sempre mais alguém além de si mesmo, porque nós nos amamos, que é uma maravilha. Isso me lembra a suposta poesia de uma música popular da minha época de juventude, que dizia assim: olha, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não sei quantos sabem a que estou me referindo, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. A mensagem do Evangelho é: ame os outros, você não pode mais viver sem eles. Essa é a mensagem do Evangelho. É o presente deixado por Jesus a João e que chega até nós. O amor não pode parar.
Eu ia fazer uma piada com botafoguense agora, mas eu não vou fazer não. Eu vou deixar essa palavra como esperança para você também, botafoguense. O amor não pode parar, viu? Isso aí, pastor Márcio, eu te amo, pastor Márcio. Você é botafoguense, pastor? Tamo junto, pastor. Você lá e eu cá. Tamo junto. Terceiro e último lugar. Uma mensagem primeiro a Maria, uma mensagem segundo a João, e uma mensagem também, e um presente também a todos. A todos uma mensagem. Não é o fim, é o começo. A Bíblia diz assim que desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu fico imaginando qual era a agenda de João e de Maria a partir daquele momento. Se Jesus não tivesse dito o que disse a Maria e não tivesse dito o que disse a João, qual seria o compromisso posterior de Maria e qual seria o compromisso posterior de João? Por certo, João, com todo o afeto, com toda a sensibilidade, com todo o seu coração aberto ao que recebera de Jesus, teria um cuidado especial com Maria, mas talvez isso não tivesse condição de se tornar a missão da sua vida. Mas ali então, João vai e diz o seguinte: olha, Maria, agora é comigo. Você está comigo, vamos começar uma nova jornada. Vamos começar uma nova caminhada. O terceiro presente deixado por Jesus foi para todos. Até do aparente fim, Deus faz um começo. Até da tristeza que tomava conta do coração de Maria, Deus fez surgir esperança. Até da falta de perspectiva para o futuro no coração de João, Deus fez nascer uma missão e algo novo com o que lidar, para o que trabalhar. Não era algo que estava terminando ali, pelo contrário, um começo novo estava surgindo. Aquilo que para os que deram as costas era o fim de um movimento, para Deus era o início do maior movimento de toda a história. O plano dera certo, há um começo para todos, e por que não dizer um recomeço para todos? Há chance. Sabe, meu querido, este é um presente muito especial que encontramos aos pés da cruz. É a mensagem da nova chance, é a mensagem de uma nova vida, é a mensagem de uma nova oportunidade, é a mensagem de algo novo pela frente. João e Maria estavam dando início a ela. Mesmo que a impressão, ou até mesmo a realidade seja triste, é possível que ela se torne em Cristo num começo glorioso, esperançoso e muito promissor. Maria não desceu do monte sozinha. E João também não. E sabe, nós estamos aqui remetendo a nossa mente ao Calvário. E nós não podemos descer de lá sozinhos. A vida que damos seguimento é uma vida que damos uns com os outros. É um início novo para a gente. Eu fico imaginando o que teria sido de mim e de você se não houvesse a promessa da renovação das misericórdias. Lá de Jeremias capítulo 3, a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a fidelidade do Senhor. Hoje pela manhã, nós descemos do Calvário com uma nova oportunidade pela frente. Amém? Hoje pela manhã, nós descemos do Calvário com uma nova agenda de Deus para nós, e não teria agenda alguma se não houvesse as suas misericórdias. Amém? Para encerrar, a cruz é o ponto de partida de Deus para uma nova história para qualquer pessoa. Não existe nova história gloriosa cujo ponto de partida não seja a cruz.
Não existe uma nova história bendita cujo ponto de partida não seja a cruz. Não existe uma nova história eterna cujo ponto de partida não seja a cruz. É a partir da cruz. Aí eu me lembro do poeta, que no hino do cantor cristão ele diz: olha, sim na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Glórias sejam dadas a Jesus. Me lembrei até da melodia. Quem sabe canta comigo? Vamos lá. Sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Ó, Deus está nesse lugar. Eita Deus. Estes são alguns presentes deixados para os desatentos ali aos pés da cruz. Uma vez lá, aos pés da cruz, descobrimos o amparo que a esperança traz, a missão a que o amor nos impele e o começo de um novo tempo, de uma nova história. Quer saber de uma coisa? Estenda a sua mão e pegue. Os presentes foram deixados para você. Estenda a sua mão e pegue. Os presentes foram deixados para você. Queria que você orasse nesse momento comigo, porque nós vamos participar da ceia do Senhor, recebendo pela fé os presentes que ali Deus deixou para cada um de nós. Pai, eu quero suplicar a Tua misericórdia para com a nossa vida e pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. E Senhor, além da vida eterna conquistada por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, na cruz por nós, nós queremos agradecer o presente da esperança, simbolizado em Maria, o presente da missão, simbolizado em João. Ah, Pai, o presente do começo, representado na recepção de Maria na casa de João. Não estamos desamparados. Existem pessoas a amparar. E isso não é o fim, é só o começo. Toma a vida dos meus irmãos aqui em Tuas mãos, Deus. Toma a vida dos Teus filhos em Tuas mãos. E dá-nos que nesta hora nos apropriemos dos presentes deixados na cruz do Calvário para nós. É no nome de Jesus que assim eu oro.